pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos continuidade às aulas de biologia e hoje vamos falar da taxonomia. Se você gostou desse tema, já vai deixando aí o seu like, combinado? E vamos à aula, né? Bem, olha só, taxonomia, o que é isso? Tax significa disposição, arranjo, nomos, regra. Então, uma regra, né, criada para o arranjo, a disposição de alguma coisa. Vamos entender isso direito. Taxonomia, então, é a parte da biologia que vai estudar e classificar os seres vivos. Agora ficou mais fácil, né? Entender o que é a taxonomia. Bem, o objetivo da taxonomia, gente, é facilitar o estudo dos seres vivos, fazendo agrupamentos de diversas categorias. E nós vamos estar entendendo nessa aula todas essas categorias. Vou te explicar cada categoria. Se você tem dificuldade nessa matéria, fica aqui que hoje você vai sair daqui sabendo tudo. Combinado? Vamos lá. Sistemas de classificação, gente. Nós temos algumas formas, tá, de classificar. Nós temos o sistema artificial, que é aquele sistema, gente, que eu vou escolher da maneira que eu quiser, o critério que eu quiser, da maneira que eu quiser. Então, olha só, um exemplo. Eu posso pegar e utilizar como critério locomoção dos animais. Por exemplo, nadadores, voadores, saltadores ou rastejadores aí embaixo, certo? Então, gente, eu vou escolher um critério qualquer. Observei, achei legal, é esse. Pronto, defini. Fiz a minha classificação, tá? Mas será que essa classificação é adequada? Vamos ver. Nós temos também outro sistema de classificação, que é o sistema natural. Nesse sistema aqui, gente, nós vamos observar o grau de parentesco entre as espécies, entre os indivíduos, tá? Vamos levar em consideração a evolução. Por exemplo, o Archaeopteryx deu origem às aves atuais. Então, um processo evolutivo, tá certo? Esse sistema aqui, gente, você leva em consideração ali DNA, ancestral em comum, você vai levar também ali a embriogênese, né? Os embriões, você vai levar, você tem várias formas aí de, então, utilizar esse sistema natural, tá? Utilizando diversas características, tá? Órgãos análogos, órgãos homólogos, nós vamos estar falando disso em outras aulas. Então, nele, gente, esses seres vivos são agrupados em categorias. Cada categoria, certo? Eu chamo de taxon. Aí está dizendo categorias, ou eu posso falar categorias taxonômicas, ou taxa, ou taxons, que é o plural. Taxons mais bonitinho, né? Vamos lá. Bem, gente, as categorias taxonômicas, elas têm um sistema hierárquico de classificação. Nós vamos estar entendendo ele aqui nessa aula, tá? Olha só, este sistema, nossa, quase quebrei a língua, vamos lá de novo. Este é um sistema de ordenação em que os seres vivos, eles vão ser agrupados numa série ascendente. Nós vamos classificá-los da seguinte forma, de espécie até chegar ao reino. Presta atenção, à medida que vai aumentando os táxons, vão aumentando o número de indivíduos e vão distanciando cada vez mais o grau de parentesco entre eles. Então, à medida que eu subo os níveis, aumenta o número de indivíduos e diminui o grau de parentesco. Lembrem-se disso. Beleza? Eu vou colocar como exemplo esse gatinho bonitinho, tá? Aqui nós vamos ter uma determinada espécie, é o gato que nós conhecemos, né? O gato doméstico, e vou começar a classificação dele. A espécie dele é Felis
Catus, certo? O gênero dele é Felis. A família, Felidae. Pode ficar tranquilo, gente, que eu vou estar explicando para vocês numa próxima aula que eu vou dar sobre regras de nomenclatura, em que eu vou explicar o porquê que o gênero é só um nomezinho, a família é só outro nomezinho, tá? Por que que a espécie é 2, por que que na espécie está escrito em itálico. Vou estar explicando isso tudo para vocês numa próxima aula, então já aproveita e clica no botãozinho embaixo e se inscreve, para você não estar perdendo essa aula, combinado? Dando continuidade, ele faz parte da ordem carnívora, se alimenta de carne, da classe mamária, possui glândulas mamárias, né? Glândulas para dar leite então para os seus filhotes, do filo cordado. Percebam, gente, que começou aí do externo e está cada vez indo mais para o interno, por fisiológico. Filo cordado, por quê? Por causa da notocorda, lá na embriogênese, lá na formação dele, certo? Então, cordado. E o reino dele é o reino animal ou animário. A espécie, então, é Felis catus. Agora, quando eu falo do gênero, eu já posso adicionar outra espécie aí junto. Nesse caso aí eu tenho Felis catus e tenho Felis silvestris, que é o gato selvagem. Então, olha aí, já adicionei outro carinha. Percebem? Na espécie, só um indivíduo. No gênero, já aumentou. Já começou a reduzir o grau de parentesco. Vamos lá. A família Felidae, eu posso colocar, então, o Panthera tigris. Faz parte também da família, né, Felidae. Aí, quando eu falo da ordem carnívora, eu já posso acrescentar um cachorro também. Todos esses estão aí, não comem carne? Então, é da ordem carnívora. Tranquilo? Quando eu falo de classe, eu já posso ainda adicionar mais um. Olha aí, eu já posso pôr um macaco aí também. Todos esses daí mamam, não mamam? Então, eles são da classe mamária. Agora, quando eu falo de filo, aí eu já posso adicionar um monte de bicho. Olha aí, todos cordados, né? Então, do filo cordata. E quando eu falo de reino, aí todos esses bichos que você pensou, mais esses daí do filo, mais esses daí, pronto. E muito mais que você imaginar de bicho, coloca aí, reino animal. Tranquilo? Agora vamos falar de cada taxa, né? Separadamente. Beleza? Olha só. Antes de irmos, vou dar dicas para vocês nunca mais esquecerem, né? O reino, filo, classe, ordem, família, o gênero e a espécie. Como que eu sei disso? Com essas dicas aqui. Olha só, anota aí no seu caderno, tá? A primeira dica. O rei filósofo classificou de ordinária a família dos generais especiais. Frase estranha, né? Mas se você pegar aí rei de reino, aí filósofo, filo, classificou, classe, de ordinária, ordem, a família, família, dos generais, gênero, especiais, espécie. Se você já não gosta tanto de ficar decorando frase, né? Eu não vou ser sincero com vocês, é a próxima dica que eu sempre usei, desde que eu ouvi ela lá no ensino médio, né? Não vamos falar de passado não, tá? Tem um tempinho já. Então, eu sempre uso essa segunda dica, que é o famoso reficofage. Com essa aqui você não vai esquecer mesmo. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Refi, C, com O, có, Fá de família, G de gênero e A de espécie. Pronto. Então, se eu fosse você, lembrava dessa segunda dica, eu achava muito mais fácil. Não sei se você achou a primeira, né? Deixa aí nos comentários, comenta aí qual dessas duas dicas você acha mais fácil de utilizar e qual que você vai utilizar para não esquecer
as categorias taxonômicas, combinado? Vamos lá. Bem, agora eu vou falar de cada um. Espécie, gente, é um conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausentes em outras espécies. Nós podemos utilizar também o seguinte termo, né? Seriam indivíduos morfofisiologicamente semelhantes que são capazes de entrecruzarem, tá? De cruzarem na natureza. Ó, a dica aí, gente. Mais uma dica, naturalmente, na natureza. E terem descendentes férteis. Beleza? Se você ficou com dúvida, gente, deixa aí. Bem, então, espécie ao nosso gatinho. Próximo, gênero. Quando eu falo de gênero, vocês viram que eu posso englobar outra espécie. Então, é um conjunto de espécies diferentes que apresenta alguma característica semelhante, tá? Aqui nós temos duas espécies diferentes, mas tem alguma semelhança, não tem? Então, aí nós consideramos, então, eles do gênero Felis. Próximo, família. A família, gente, vai ser o conjunto de gêneros que apresenta algumas características semelhantes. Por exemplo, eu tenho o gênero Felis, o gênero Panthera. Esses dois gêneros, gente, eles vão fazer parte da família Felidae. Olha aí. Então eu tenho Felis catus e tenho o Panthera tigris. Próximo, então, vai ser, né, aliás, porque não é plural, vai ser a ordem. É um conjunto de famílias que apresentam características semelhantes. Então, nós temos aí a família, né? Exemplo, Felidae e Canidae. Então, nós estamos falando da família dos gatos e dos cachorrinhos. Eles estão dentro da ordem carnívora. Então, olha aí os dois, olha que bonitinho. Amiguinhos. Vamos lá. O próximo é a classe, gente. A classe é um conjunto de ordens que apresenta alguma característica semelhante, tá? Então, nós temos aí, dentro da classe mamália, nós podemos colocar, então, a ordem carnívora e a ordem primata. Por quê? Porque os dois possuem glândulas, então, mamárias, né, que secretam leite. Até aqui tá fácil, né, gente? Agora eu tenho certeza que você vai aprender essa matéria. Deixa aí, comenta aí. Vamos lá. O próximo é o filo. Gente, agora vocês perceberam com aquilo que eu falei anteriormente, que à medida que vai subindo o táxon, vai aumentando a quantidade de indivíduos e reduzindo o grau de parentesco? Estão observando isso? Prestem atenção. O filo, conjunto de classes que apresentam algumas características semelhantes. Por exemplo, vamos lá, mamália e anfíbia, tá? Que são do filo Chordata. Agora, vou falar uma coisinha para vocês. Quando vocês fizerem referência a plantas, certo? Vocês não vão utilizar o termo filo, e sim o termo divisão. Por isso que eu coloquei aí para vocês, na frente do filo, divisão. Tranquilo? Vamos lá. E quando, gente, eu falo de reino, eu falo de um conjunto de filos, né? No caso aí, então, nós vamos estar falando do reino Animalia. Aí eu tenho como exemplo o filo Molusca e o filo Chordata. Tranquilo? E esses dois fazem parte do reino animal, que você põe todos aqueles animais que nós vimos até agora, os que você estiver pensando, mais esses daí estão dentro do reino animal. Olha aí nós temos raposa, alce, nós temos cobra, rato, topeira, sapo, olha que coiseira danada aí. Tudo dentro do reino animal. Beleza? Bem, pessoal, se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho.
Não esquece, porque aí você vai estar recebendo a continuação dessa aula aqui de taxonomia. Combinado? Nós ainda temos mais alguns assuntos para tratar sobre sistemática, sobre os reinos, nós vamos falar das regras de nomenclatura. Combinado? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!